Olá, meus amigos espiritualistas, racionalistas cristãos e amigos em geral. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e também muito metafísico, que é o tema da força e matéria. Força e matéria, como é que isso tem importância na nossa vida? Como é que nós podemos enxergar isso do ponto de vista prático? Que o ser humano hoje, no século que nós vivemos, é um ser humano prático. Ele gosta das coisas explicadas, provadas, e gosta das coisas entendidas de uma forma simples. Então vamos tentar conversar a respeito desse tema. Lembro-me muito bem, quando era criança, sentava-me nas cadeiras do racionalismo, 6, 7 anos, as minhas pernas mal tocavam ao chão. E já naquela época eu começava a entender um pouco da engrenagem do mundo e comecei a tentar descobrir por que as coisas não estavam ainda completas ao meu entendimento. O que faltava? O que era aquilo que eu não entendia? Eu ouvia sons, eu via formas, mas faltava uma explicação para poder ensinar o que era aquela realidade não completamente visível, não completamente palpável. Então eu comecei a ouvir os conceitos de força e matéria, comecei a entender a dinâmica, a engrenagem e a mecânica do mundo. E foi como se descortinasse na minha frente um mundo completamente novo, um mundo em que o conhecimento me ajudava a preencher espaços e fazer com que eu entendesse o que eram aqueles fenômenos que estavam presentes no meu dia a dia. Então, vamos começar com a conceituação de matéria e força. Segundo o dicionário Aurélio, a força é o que tem vigor ou potência, é o que é forte, o que altera ou provoca movimento num corpo. Esse é o conceito de força. É um conceito bem moderno. E a matéria seria a substância divisível, extensível, que pode ser parada e suscetível de tomar as formas. A matéria é a causa permanente de todas as nossas sensações. Então, é um conceito muito interessante e eu comecei a me interessar por estudar esse assunto. E eu entrei em contato com alguns conceitos naquela época e, mais recentemente, eu encontrei esse livro, Força e Matéria. Esse livro foi escrito por um alemão, Friedrich Carl Christian Ludwig Büchner. Ele era médico, químico, filósofo, escritor metafísico. Nasceu em 1824 e morreu em 1899. E no ano de 1854 ele escreveu esse livro chamado Força e Matéria. Segundo Louis Büchner, o conceito de matéria e força está no fundo de uma mesma coisa, encarada sob ponto de vista diferente. No mundo físico, não conhecemos exemplo algum de partícula que não seja dotado de força ou que delas recebam a sua atividade. Melhor ainda, um exame mais atento nos fará conhecer que a matéria, como tal, seria incapaz de produzir uma impressão qualquer sobre os nossos sentidos. Ela só o consegue por intervenção das forças que lhe são unidas ou nela operam. Bom, esse conceito é um conceito muito interessante, apesar de que enxergar a força e a matéria como um único fenômeno apenas visto de maneiras diferentes é um conceito que merece revisão. Então, antes disso, séculos pelo menos, Krishna, em uma conversa com Arjuna, o príncipe Arjuna, antes de uma batalha importante, Krishna lhe disse algumas palavras sobre força e matéria. Ele diz, naquela época na Índia,
O espírito é universal, é espectador, diretor, protetor e possuidor. Ele é a alma do universo, a força que fecunda a matéria e permanece intacto no meio das atividades dessa. E para completar, Krishna disse mais algumas palavras. Quem compreende o que é a matéria, o espírito e as propriedades da matéria, como te expus, sente idêntico com o espírito, é filho da luz e, quaisquer que sejam as condições da sua vida, pertence àqueles que não estão mais sujeitos às reencarnações. Então isso aí Krishna disse para Arjuna, séculos antes do nascimento do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Então, quando foi que nasceu Luís de Matos? Luís de Matos foi o mestre que escreveu esse livro aqui, O Racionalismo Cristão. Ele nasceu no ano de 1860, em Portugal, e faleceu no Rio de Janeiro em 1926. Um homem de negócios, comerciante, jornalista, escritor, filósofo, cônsul de Portugal no Brasil. Então, Luís de Matos, ele conseguiu esclarecer alguns pontos sobre força e matéria que até então permaneciam obscuros, ou pelo menos não tinham sido bem esclarecidos. Ele propôs que a força é o princípio inteligente, ativo, imaterial e transformador. Portanto, a força criadora ou inteligência universal é a essência imaterial da vida, representando o princípio inteligente que transforma continuamente a matéria. E o que é a matéria, então? A matéria que nós conhecemos seria, então, a substância plasmável, aquela que pode ser modificada. E nós conhecemos aqui no nosso mundo palpável a matéria sobre os estados sólido, líquido e gasoso. Mas existe uma outra forma de matéria um pouco mais diáfana, que é a matéria fluídica. E todas as formas da matéria estão sujeitas a leis naturais e imutáveis. E essas leis nos fazem entender que a matéria ela não tem atributos, ela sofre uma transformação com o tempo. Então, o mesmo átomo que fez parte, como diz o nosso escritor Bickner, do corpo de Júlio César, pode ser o mesmo átomo que um pedreiro usa, por exemplo, para fazer o reboco de uma parede. Então imaginemos uma situação bem interessante. Um lavrador que morre, a sua família consternada, com certeza, o enterra em um campo, e perto desse campo há ali um pé de uma fruta qualquer, um manga ou uma outra fruta. Com o tempo, esses frutos vão incorporar aqueles átomos que estavam ali no corpo. Ao longo de décadas, ao longo do tempo, as moléculas de água, os átomos de ferro, determinados átomos que existiam naquele corpo vão ser absorvidos por essa planta e vão chegar ao fruto. Esse fruto novamente será comido por um ser humano que ali passa e vê aquelas frutas. Então aqueles átomos vão fazer parte de um novo corpo. Então o que nós podemos concluir com isso é que nosso corpo, ele possui átomos que já foram átomos de um outro ser vivo. Se imaginarmos que há cerca de 850 bilhões de pessoas já passaram por esse planeta, então fica fácil entender que nada, no ponto de vista material, pode ser criado. Apenas pode ser transformado. E o que usamos hoje, certamente deixaremos nesse planeta para que nossos descendentes os usem depois. Então essa é a realidade da matéria. Ela é transformada. Quanto ao princípio da força,
O que é a força? A força é aquela partícula da inteligência universal que evolui. Ela evolui e quando ela chega ao estado de ocupar um corpo, ela passa a se chamar espírito. E os átomos? Os átomos, como nós o conhecemos, são constituídos aí prótons, nêutrons, elétrons e outras partículas que vêm sendo descobertas e vêm sendo estudadas pelos nossos pesquisadores. Então fica bem claro o que acontece com a força e a matéria. Quando aceitamos esse fenômeno da reencarnação, fica bem mais fácil entender o que seja realmente essa evolução. E acaba muita coisa caindo por terra, como, por exemplo, os preconceitos, as intolerâncias. Tudo isso aí, a partir do momento em que partimos a refletir a respeito da força e matéria, fica bem mais fácil de aceitar a vida dessa forma. Bom, então temos um átomo. Esse átomo, quando a gente está falando de matéria, ele se aglomera, forma as moléculas darão origem às proteínas agrupadas, né? As moléculas agrupadas darão origem às proteínas, darão origem aos carboidratos e darão origem aos lípides. Esses, por sua vez, darão origem a determinados corpos, inicialmente micro-organismos unicelulares, e a partir de um determinado momento, pluricelulares. E a partir de um determinado momento, dar origem ao corpo do homem. Nesse momento, ele recebe o espírito. Mas antes disso, nos corpos unicelulares, além da ação vibrátil, ele tem também a ação do movimento. E quem produz isso? A força sempre presente, sempre evoluindo, a força sempre desenvolvendo atributos, que a matéria nunca vai ter. A matéria vai ser sempre transformada, e ela vai ser sempre o agente passivo da força ou inteligência universal. Então, fica fácil entender agora, do ponto de vista da evolução, a ação desses dois princípios e como eles acontecem. Na semana que vem, falaremos mais a respeito desse assunto e poderemos estender um pouco mais os conhecimentos. Eu quero desejar a todos muita felicidade, muita luz espiritual e vamos continuar conversando sobre espiritualidade ou falando sobre espiritualidade. Um grande abraço a todos, para que esse vídeo não fique por demais extenso.